Bom, aconteceu um fato muito grave em Minas Gerais, com um sargento da Polícia Militar, sargento Roger Dias. Ele foi brutalmente assassinado por um criminoso que reagiu à sua abordagem e identificou-se que esse criminoso estava em saída temporária, que é um instituto penal que existe, que integra a lei de execução penal justamente para buscar a ressocialização de presos. E tem sido recorrente esses acontecimentos de saídas temporárias que, ao invés de servirem ao propósito de ressocialização, tem sido um instrumento de permitir a liberdade daqueles que não têm condição de estar em liberdade. Então, o que eu disse ao manifestar os meus sentimentos pela morte do policial e minha solidariedade à Polícia Militar de Minas Gerais é que, além desse fato, houve outros fatos nos últimos tempos que ensejam uma reflexão profunda da política brasileira e da sociedade brasileira em relação à segurança pública, ao sistema penal, à impunidade, ao sistema de cumprimento de penas, ao sistema socioeducativo de menores infratores, que é uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, nós vamos reagir de maneira inteligente, científica, sem arroubos, sem rompantes, mas fazer essa discussão e fazer esse trabalho. O Congresso Nacional, que já entregou tanto, pode entregar isso também ao Brasil. O que é que eu considero em relação a isso? Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu, como presidente do Senado, despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado, o projeto, no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também, tanto que ele ficou 11 anos na Câmara dos Deputados em razão da sua complexidade. Então, o Senado está trabalhando e se debruçando em relação a esse tema, repito, diferentemente do que foi dito por alguns oportunistas que resolveram ganhar engajamento em rede social a partir da tragédia alheia de um policial militar de Minas Gerais. Então, o Senado Federal tem que cuidar disso, tem que discutir isso e tem que decidir, a partir do seu colegiado, sobre esses institutos penais. E, para além disso, Thaís, nós temos que fazer uma discussão sobre o Código Penal. O Código Penal, a sua reformulação está tramitando no Senado. Eu fui o relator do Código Penal antes de assumir a presidência. E eu considero que é um tema importante de nós trazermos para ser discutido no âmbito da presidência. Eu vou conversar com o senador Fabiano Contarato, que é hoje o relator, para nós avançarmos num Código Penal que possa ser equilibrado, que possa garantir segurança às pessoas, que possa garantir retribuição a crimes que sejam praticados, que possa garantir a ressocialização. A função do direito penal é de ressocializar aquelas pessoas que cometeram crime. Aqueles que se negam a ressocializar, eles têm que sentir o rigor da lei. Não pode ser dada liberdade aqui, não tem condição de ter liberdade. Então, é apenas que esses institutos penais que existem, como livramento condicional, como comutação, indulto, saídas temporárias, esses institutos possam ser aferidos e possam ter critérios para poder serem utilizados para evitar que acontecimentos como esse que aconteceu em Minas Gerais se repitam. É uma luta muito dura, uma luta muito difícil. Aconteceu recentemente, vocês viram em São Paulo, uma policial civil que estava fazendo um trabalho de investigação que foi recebida a bala por um morador de uma casa. Será que aquela arma podia estar na mão daquele cidadão que matou o policial civil? Um policial federal foi cumprir um mandado de busca no Guarujá, tomou um tiro na cabeça, felizmente não morreu, está se recuperando. Então, é uma discussão muito profunda. Armas de fogo na mão de qualquer pessoa. Armas de fogo na mão e com a liberdade de usar por quem não tem condição de estar em liberdade. Então, acho que o Congresso Nacional tem que se dedicar muito, mas com equilíbrio, com firmeza, com clareza, sem populismo, sem demagogia, para poder enfrentar esse problema de frente. O problema da criminalidade, da violência no Brasil é um problema gravíssimo e nós não podemos perder essa guerra para a criminalidade
ir para a violência, porque a sociedade brasileira não merece. Ela quer viver em segurança e, para isso, o Congresso Nacional tem que agir. Lembrando, e aí é bom que se destaque, segurança pública é papel princípio do Poder Executivo. E o Poder Judiciário é que decide se alguém vai ter livramento condicional, se alguém vai ter saída temporária, se alguém vai ter algum tipo de benefício penal, de remissão, de indulto, de comutação. É o Poder Judiciário que decide. Na nossa parte, quanto Poder Legislativo, nós temos que fazer leis que sejam firmes, que sejam claras, sejam aplicáveis para poder cumprir a finalidade do direito penal, que é retribuir e aqueles que cometem crime para que possam ter as suas penas aplicadas, mas, ao mesmo tempo, sempre acreditar que essas pessoas que recebem pena possam ser recuperadas. Então, é esse o nosso papel no Congresso Nacional e o meu Twitter foi nesse sentido, além da solidariedade e dos sentimentos, manifestar o nosso compromisso de discutir todos esses temas e, no final das contas, a maioria vai decidir sobre cada um desses institutos. Obrigada. Bom? Obrigado.